Tudo bom com vocês? Bom dia para alguns, eu acredito, boa tarde para outros e boa noite para outros. Mas seja bem-vindo a, mais um estudo, a mais um vídeo aula aí do nosso canal Bíblia Help. Antes de mais nada, eu quero pedir um pouco de desculpas e perdão, porque ultimamente eu não tenho gravado muitas videoaulas, muitos estudos. Me perdoem, ando um pouco ocupado com algumas coisas que andam acontecendo na minha vida, trabalho, estudo e bastante coisa, e acabo não tendo muito tempo para gravar alguns vídeos aí da palavra de Deus e continuar os estudos com vocês. Mas sempre eu vou postar de vez em quando pelo menos alguns vídeos de estudos. Vou tentar pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês. Vou fazer de tudo mesmo. E vale a pena. Esses estudos vocês veem aí nos últimos estudos que nós tivemos, vocês viram. Quem não assistiu, assistam. Temos interpretações bíblicas, temos creram no que na Bíblia e a história na Bíblia. Tem muita coisa gostosa ali, falando sobre como interpretar a Bíblia e coisas interessantes que nós temos que aprender. Quem quer estudar a Bíblia tem que aprender. Querendo ou não, tem que aprender aquilo que foi dito naquelas videoaulas, porque é essencial para o estudante da Bíblia. Bem, nessa videoaula, como bem descrito aí, nós vamos falar sobre a tradução da Bíblia Católica. Nós sabemos que a Bíblia Católica é diferente em alguns aspectos da Bíblia protestante, assim se dizendo, né? Porque a Bíblia protestante também foi traduzida por um padre. João Ferreira de Almeida foi um padre, que muitos usam essa Bíblia. Mas eu estou querendo dizer aquela Bíblia mais antiga que eles falam, né? Que os pais falam, né? A Bíblia mais antiga, a Bíblia Católica, que é um pouco mais grossa, tem mais livros, né? Na verdade, ela tem 73 livros. A normal, que quase todos usam, a Bíblia que os protestantes, a maioria, usa, tem 66 livros, que nós usamos, a maioria. Mas a Bíblia Católica, que ela tem 73 livros. Tem 7 a mais. Esses 7 livros a mais, eu tenho o nome deles aqui, são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, o livro Sabedoria ou Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. São esses os 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica. Bem, alguns falam que são os livros escondidos, né? E isso mesmo, são chamados livros apócrifos. O que é apócrifo? Apócrifo é livros ocultos. Oculto, entendeu? Foi escondido, livro oculto. Isso que significa apócrifo. Outra coisa que eu quero dizer sobre a Bíblia Católica, ela é uma ótima e uma das melhores traduções que nós temos com sua escrita original. A escrita dela, a linguística dela é muito fiel ao texto, assim vamos dizer, porque as palavras são bem tradicionais, não fogem ao modernismo, não vêm ao modernismo, e é bem clara no contexto mais ou menos da época, como poderia ser as palavras. Então é uma linguagem boa. Só que essas últimas Bíblias católicas que têm sido traduzidas, me perdoem, mas têm vindo com algumas alterações em alguns textos da Bíblia. Como nós vemos em alguns casos que já me falaram, fontes secundárias, não é fonte primária. Não sei se isso é realmente verdade, então eu vou deixar bem claro. Me falaram que em Apocalipse 1:10, João ele é levado no dia do domingo em visão. Mas se nós pegarmos o original grego, nós vemos que não existe essa palavra domingo na Bíblia, nem no grego. Essa palavra foi inventada muito depois, lá
no quinto século foi inventada essa palavra. Quarto século por aí. Eu não lembro direito a palavra domingo. Então, não deveria ser colocada essa palavra na Bíblia de jeito nenhum, ainda mais na Bíblia Católica, que é tão fiel ao texto, né? Vamos dizer. Então, essas coisinhas me deixou um pouco triste quando eu fiquei sabendo. E até então, o resto assim até tá tranquilo, não fiquei sabendo de mais nada. Mas a Bíblia Católica contém 7 livros a mais. Se informem, anotem. E eu ia fazer aqui para vocês uns slides, mas eu não vou fazer porque eu vou abrir a Bíblia com vocês aqui e vocês vão curtir comigo aqui a Bíblia online e a gente vai estudar a Bíblia. Então pegue sua Bíblia que você tiver aí. Se você tiver uma Bíblia católica, também pegue ela e compare os textos e veja aí se está certo ou errado, tá ok? A gente vai estudar bem legal aqui. Vai ser um estudo tranquilo, simples, mas que vai valer a pena. Como eu estava dizendo, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. E essa Bíblia, ela também contém algumas adições, alguns capítulos a mais em Daniel e em Esther. No livro de Daniel e no livro de Esther. No livro de Daniel vai até o capítulo 15, eu acho. E no de Esther, mais ou menos também, até o capítulo 14 e 15. Então eles acrescentaram um pouquinho mais alguns capítulos nesses livros. E nos Salmos é um pouco divergente. Os capítulos são um pouco separados. Na Bíblia que a gente usa a maioria, nos 66 livros, né, João Ferreira de Almeida, que é normalzinho, os Salmos, vamos dizer assim, o 119 vai até o capítulo, o versículo 150 lá, 168. E a Bíblia Católica vai até um tanto menos, entendeu? É uma suposição, estou dizendo que o Salmo 119 é assim na Bíblia Católica, é uma suposição, como se fosse isso, entendeu? Muitos capítulos dos Salmos são diminuídos e acrescentados em outros capítulos, entendeu? Então você pode se perder um pouco no livro de Salmos na Bíblia Católica, porque são um pouco mudados os lugares dos versículos, entendeu? Só isso, mas não foi tirado nada e nem acrescentado nada nos Salmos. Por enquanto ninguém achou, e nem eu mesmo lendo, estudando, não achei nada acrescentado ou nada tirado. Se alguém tiver alguma reclamação e tem certeza que foi e sabe onde foi, então nos mande e-mail e relate seu conhecimento para nós aprendermos também. Ok, outra coisa que eu quero dizer para vocês sobre esse estudo, eu não quero de modo algum constranger algum católico. Eu amo os católicos. Eu não sou católico, mas eu amo os católicos. Tenho muitos amigos católicos. Nós conversamos, damos risadas juntos. Então, não tem essa de querer um ser melhor que o outro. Eu vim aqui não falar da Igreja Católica, eu vim aqui falar da Bíblia, tradução católica, ok? Ficou certo isso? Não quero que ninguém venha achar que eu sou preconceituoso, que eu estou fazendo diferença entre religiões, que eu estou querendo brigar aqui, querendo xingar igrejas. Não, de modo nenhum. Eu amo meus irmãos católicos e quero muito vê-los no céu junto comigo. Mas vamos dar continuidade ao estudo, falando um pouco da Bíblia Católica. Ok, eu vou usar aqui, eu tenho a Bíblia TheWord, vou abrir aqui para vocês. Essa Bíblia aqui TheWord, eu já deixei na descrição para vocês baixarem nos outros vídeos anteriores. Se vocês quiserem ela, assistam os vídeos anteriores, que ali embaixo vocês vão ver a descrição dessa Bíblia, que é muito boa. É um programinha de computador. Essa Bíblia vem com várias traduções, como vocês veem aqui em cima. Vem até com a católica, tá aqui, mas ela vem sem os apócrifos. Se vocês veem a versão da Bíblia Católica sem apócrifos, então só 66 livros, não tem 73. Temos os originais. Temos até o hebraico aqui. Hebraico. Esse é o grego, né? O hebraico está aqui. Temos até o hebraico aqui para vocês verem. Ela é uma Bíblia transliterada, né? Costumo falar assim. Temos o grego também, mas grego, porque estamos em Gênesis não vai ter grego. É só
no Novo Testamento. Se eu pegar um Coríntios aqui, ó, já aparece a língua grega aqui, porque o Novo Testamento está em grego e não em hebraico. Mas ok, e eu gosto muito de usar esta aqui, ó, João Ferreira de Almeida, cadê? Essa aqui, ó, é brasileirinha. João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Mas tem várias, a católica também é uma boa versão, ótimo. Mas eu uso bastante ela aqui porque quase todos têm essa Bíblia, entendeu? Essa linguagem de Bíblia. Então, para que todos possam me entender quando leem a Bíblia de você em casa, a maioria das vezes você tem uma Bíblia igual a essa que eu vou ler aqui com vocês. Mas ok, vamos partir lá. Eu peguei uma Bíblia católica com apócrifos na internet. Nesse site aqui, bibliacatólica.com.br. Aqui tem Bíblia online, que é a Bíblia católica. Temos aqui o livro de Tobias. Temos aqui o livro de Macabeus, 2 Macabeus, 1 Macabeus. Temos também aqui Baruque. Temos mais para baixo Sabedoria. E eu acho que é isto que são os acrescentados. Baruque já falei, os restos estão ok. Então tá. Aqui nós vamos pegar esses textos, tem um Judite aqui, nós vamos pegar e vamos ver com os textos. Nós podemos pegar até na própria Bíblia deles, para vocês verem algumas contradições. Mas antes de falar pegar os textos e mostrar para vocês até marcarem na casa de vocês, eu vou deixar na descrição também para vocês marcarem, para vocês mostrarem para outros e publicarem e compartilharem esse vídeo para outras pessoas, até para seus amigos católicos. É muito bom que todos saibam disto. Conhecendo a Bíblia, esse aqui é um site católico. Eu vou na fonte, tá? Eu não fico indo em fontes secundárias ou terceiras fontes, não. Eu vou em fontes primárias, né? Fonte católica. Eles dizem aqui embaixo, falando sobre a Bíblia, o cânon sagrado. Eles dizem assim: no século IV, a igreja se reuniu em um concílio em Nicéia. E uma das tarefas era organizar o cânon. Cânon, se vocês não sabem, é a escritura. Ou a lista de livros sagrados considerados autênticos. Nesse concílio, os livros foram estudados e se investigou quais os que sempre foram lidos nos cultos e sempre foram considerados legítimos. E se estabeleceu a ordem ainda hoje conservada. O motivo pela qual alguns livros foram postos em dúvida era a grande quantidade de livros apócrifos. Olha só, presta atenção. Que fazia com que se duvidasse dos verdadeiros. Havia muitos livros que os judeus não aceitavam. Então os senhores padres, né, poderão os prós e contras e definiram a lista do que foi aprovado. Então tá ok. Querendo ou não, meu querido irmão protestante, a Bíblia católica, ela sempre esteve na mão, a Bíblia sempre esteve na mão de padres e católicos aí, né? Até um tempo atrás. Então a Bíblia que você tem hoje na mão é uma Bíblia católica. Foi traduzida por padres. Então não venha brigar ou ficar xingando os seus irmãos católicos, porque nessa parte aqui eu até defendo eles, porque realmente se eles quisessem mudar os mandamentos de Deus, mudar muita coisa na Bíblia, eles poderiam mudar, né? Mas não mudaram. Hoje, em nossa época, alguns falam que eles estão mudando. Isso eu não sei, isso são fontes secundárias. Eu não tenho fontes primárias para dizer isso. Como a questão do Apocalipse 1:10, como eu disse no começo da palavra domingo ali. Mas ok, vamos avançar aqui. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês, que existiam livros apócrifos, a própria Igreja Católica deixa isso bem claro, e que eram meio duvidosos. E alguns judeus não aceitavam esses livros, alguns livros. Então os padres decidiram. Ok, isso foi no
quarto século, na Igreja Católica, se reuniu no Concílio de Nicéia. Ok. Olha que interessante aqui, num outro site católico, defendendo a fé católica, site católico, falando sobre Jerônimo e os deuterocanônicos. Se vocês não sabem o que é deuterocanônicos, eu vou deixar aqui na descrição para mostrar para vocês o que é, para que vocês não tenham dúvida. O termo deuterocanônico refere-se a um conjunto de livros que estão presentes na Septuaginta, antiga tradução em grego dos livros do Antigo Testamento. E por isso, supostamente, todos tidos como divinamente inspirados pelos primeiros cristãos, foram posteriormente definidos como autênticos no Concílio de Roma em 382. Então, depois de Cristo. Então, deixa bem claro, esses livros deuterocanônicos, por que deuterocanônicos? Não são canônicos, porque não foram os primeiros a ser colocados na Bíblia, foram colocados depois. Entendeu? Como segundo a liga, como deixa bem claro. Foram posteriormente definidos, foram bem depois, no ano de 382. Paulo, Pedro, os apóstolos, todos os que tinham ali perto de Cristo morreram tudo. Isso aqui foi no início ali da Idade Média. Então, para vocês entenderem, esses são livros que foram colocados na Bíblia, ok? E Jerônimo, no século V ali, né, mais ou menos, São Jerônimo viveu entre o século IV e o século V. E foi secretário do Papa Damas, né, que é o Papa Damaso, né, Damas, se costuma dizer. A pedido desse, começou a traduzir a Vulgata Latina. Jerônimo traduziu, vamos dizer, a Bíblia para o latim. Que eles queriam que traduzisse para o latim, que é a linguagem de Roma, eles dizem. Então, nessas traduções, ele trazendo a Bíblia para o latim, e veio junto quem? Quem veio junto? Veio alguns livros chamados livros apócrifos, esses 7 livros. Eu procurei mesmo, mas não achei. Mas eu já vi isso, já li isso em livros. Eu tinha um livro, mas não tenho. Temos também alguns professores de faculdade em teologia, em história, entre outros. Arqueologia também, eu já vi um professor em arqueologia dizer sobre isso. O nome dele eu acho que é Rodrigo Silva, professor. E eles dizem, bem claro, que realmente Jerônimo, no século V, foi ele que esteve ali na frente dessa Vulgata Latina, da tradução, né, na Bíblia pro latim, nesse período, e que Jerônimo, por mandado do Papa Damas, colocou esses 7 livros apócrifos, nós lemos aí Tobias e tudo mais, colocou na Bíblia Sagrada. Colocaram na Bíblia Sagrada por mandado do bispo, do Papa Damas. E ele disse aqui, na própria tradução deles aqui, no próprio site deles, ele diz aqui bastante coisinha, a sabedoria de Salomão, eu encontrei o primeiro em hebraico, ele explica mais ou menos as coisas, como que ele foi colocando e achando ali. É interessante que ele falando aqui, consequentemente, apenas como a igreja lê Tobias e os livros de Macabeus, mas não são admitidos no cânon das escrituras. Olha que interessante. Isso é Jerônimo falando. A igreja permite que esses 2 volumes sejam lidos, Tobias e Macabeus, para a edificação das pessoas, não para darem suporte à autoridade das doutrinas eclesiásticas. Vocês estão entendendo? O próprio site, a própria Igreja Católica, eles defendem e deixam claro que os livros apócrifos não são para se basear em doutrinas. Esses livros apócrifos, esses 7 livros a mais, não podemos nos basear em doutrinas com eles, de modo algum. E muitos pegam e se baseiam em doutrinas com esses livros. E é um perigo isso, porque muitas pessoas pegam esses livros e consideram sagrados. E eu acredito que nunca deveriam esses livros estar na Bíblia. Estou dizendo isso porque vocês vão entender. Continuem assistindo o vídeo. Vocês vão entender até o final, porque eu acredito e tenho certeza que esses livros nunca deveriam estar na Bíblia, no cânon original.
Foi um erro grave da igreja colocar esses 7 livros a mais no cânon. Por quê? Por quê? Porque realmente eles não têm nenhuma autoridade das doutrinas, eles não podem ter base nenhuma para nós termos doutrinas neles, porque eles se contradizem. Nós não podemos confiar nesses livros como inspiração. Nós podemos confiar nesses livros talvez como história, tipo histórias, coisas que podemos nos basear de antigamente. Mas para inspiração divina, que aquilo é uma doutrina que nós temos que obedecer aquilo e fazer aquilo, de modo algum. E a Bíblia, os 66 livros, o restante, nós temos que acreditar, temos que nos inspirar nela e temos que nos basear neles, nos 66 livros, para que possamos ter a vida eterna. Você tem dúvida disso? Se tem dúvida disso, eu vou abrir com você agora aqui, ó. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta. Olha qual que é a vida eterna. Quer ter a vida eterna? É que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como nós vamos conhecer a Deus? Verso 20. Eu não rogo somente por esses quem? Os discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que pela sua o quê? Pela sua o quê? Sua palavra hão de crer em mim. E eu e você, como nós cremos em Jesus? Como nós cremos em Deus? Como nós acreditamos em Deus? Aqui, ó. Como? Como nós conhecemos a Deus? Pela palavra. A maioria é pela palavra, pela Bíblia. Então nós podemos ter a vida eterna pela Bíblia. Então nós temos que entender, temos que conhecer. E olha que 2 Timóteo, outro verso, anotem. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Ó, toda a escritura divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, alguns falam para corrigir, para educar, né? Para corrigir, para instruir em justiça, na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, peraí. A escritura, ela é inspirada e ela é pronta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Para que o homem possa ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, peraí, irmão. Peraí, meus queridos, meus irmãos, meus amigos. A Bíblia, ela é inspiração divina e nós temos que obedecê-la. Temos que segui-la. E esses livros aqui que nós estamos vendo, eles não têm autoridade das doutrinas, nós não podemos nos basear neles. Então, para que eles estão na Bíblia? Vocês estão entendendo? Não se serve. Foram colocados no lugar errado. E vocês vão entender mais para frente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E eu vou mostrar aqui alguns versos deles. Deixar bem claro para vocês. Mas antes eu quero ler algumas coisinhas para vocês que eu anotei aqui. Eu ia colocar no PowerPoint, mas eu não coloquei. Porque tá bem corrido para mim. Se eu colocasse, ia demorar muito para fazer esse vídeo. Para fazer um negócio bem legal. Mas escutem bem e anotem. É interessante. O cânon do Velho Testamento, com 39 livros, foi fechado entre 465 a 425 a.C. No ano 90 d.C., o Concílio Judaico de Jamnia analisou esses 7 livros apócrifos, mas rejeitou eles. Além desses 7 livros não fazerem parte do cânon original da Bíblia, eles só foram considerados como inspirados pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 8 de abril de 1546. Eu estou lendo isso num livro de história. Falando um pouquinho, na verdade, um livro de curiosidades da história, falando um pouquinho sobre os fatos. No Concílio de Trento, em 8 de abril de 1546, sendo chamados deuterocanônicos, ou canônicos de segunda época. A Igreja Católica oficializou-os, objetivando deter o movimento da Reforma.
Uma coisa interessante, queridos, é que Jesus nunca usou, nem Jesus nem os apóstolos usaram alguma dessas passagens de algum livro, algum desses livros. Ele nunca usaram. A gente pega Jesus usando bastante passagem do Antigo Testamento. Ele pega bastante. Jesus pega bastante mesmo. Ele ali, e nos finais de Lucas e João, ele conversando com os discípulos, ali, mostrando como que deveria acontecer com ele. E até ali, ele, com os fariseus, discutindo ali, ele pega versos da Bíblia toda, ele pega bastante versos, mas ele não pega um verso que está nesses 7 livros. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo? A igreja cristã primitiva, né, os rejeitou. Não dá para perceber isso, que eles rejeitaram esses livros, né, que se tinham na época, né, permitindo que fossem lidos como livros inspirados, né. Então nunca foi, Deus nunca usou, e nem os apóstolos usaram esses livros, ok? Mas vamos pegar aqui, e eu vou deixar na descrição também essas comparações que vamos fazer agora, e para vocês anotarem depois. Eu tenho aqui umas passagens interessantes que eu quero mostrar para vocês. Em Tobias, capítulo 5, do verso 1 ao 19, nós vemos a narração de um anjo mentindo sobre a sua origem. Já pararam para pensar em um anjo mentiroso? Um anjo que mente? Quem é um anjo que mente? Quem é um anjo que mente? Um anjo mentiroso. Vamos ver? Vou mostrar na Bíblia. João 8, verso 44. Abre até na Bíblia Católica, pode abrir. Diz assim: vós tendes por pai o diabo, que queres fazer os desejos de vosso pai. Que vocês querem fazer os desejos de vosso pai. Ele foi vencido desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então Satanás é o anjo mentiroso, é o pai da mentira. Esse sim é mentiroso. Pode pegar na Bíblia Católica aqui, ó. Bíblia Católica, ó. Coloquei na Bíblia Católica, o pai aqui fala aqui, ó. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é o pai da mentira. Diabo, Satanás. E olha que interessante. Tobias, vou abrir aqui para vocês. Capítulo 5. Tobias é um livro apócrifo. Verso 1 em diante até 19. Olha que interessante o contexto. Vamos ler aqui. Eu vou até marcar aqui para vocês. A gente vai marcando e vocês vão acompanhando. Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Aqui. Tá um pouco devagar aqui. Vamos lá. Ó, então Tobias respondeu ao seu pai: tudo que me ordenasse, eu farei, meu pai. Mas estou realmente sem saber como ir. Como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece, e eu tampouco conheço. Que sinal ele de dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ir essa terra. Seu pai lhe disse: tenho comigo o seu recibo. Bastará que mostre ele, para que te devolva imediatamente o dinheiro. Vai, procura um homem de confiança que possa acompanhar imediatamente uma retribuição. É preciso que recebais esse dinheiro enquanto esteja ainda vivo. Né? Ainda estou vivo. Apenas saíra, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus. Presta atenção nesse verso. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus. Então a Bíblia aqui, Tobias está falando que é um anjo de Deus. Ele saudou e disse: de onde és tu, bom jovem? Ele saudou e disse: de onde és tu, meu jovem? Ele respondeu: sou israelita. Tobias perguntou-lhe. Percebe? Quem fez a pergunta? Tobias perguntou: de onde és tu, bom jovem? O anjo respondeu: sou israelita. Tobias perguntou-lhe: conheces porventura o caminho para Mediã? Quem está tendo a conversa aqui, quem puxou a conversa, foi Tobias.
perguntou para o anjo de onde ele era, porque era um jovem belo aspecto. Ele perguntou: de onde és tu, bom jovem? E ele disse que era israelita. Tobias perguntou novamente, dizendo novamente ali, porque estava falando com ele, né? Se você for ver, ele deu uma entrada à conversa. Conhece porventura o caminho mediano? Aí eles têm uma conversa, legal, tá? Ele explica ali. E olha que interessante. Aqui, eles vão chegando, quer ver? Olha que interessante. Aqui, eles chegam a Gabael, né? Tobias ali disse: é verdade que podes conduzir meu filho à casa de Gabael em Reagas, quando voltares eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse: eu o levarei até lá e tu reconduzirei, e vou te levar até lá e vou te trazer. Tobias então perguntou: rogo-te que me digas de que família é você, que tribo você é. Olha o que o anjo responde: que é que procuras? A raça do seu servo? Ou o próprio servo que acompanha teu filho? Mas, para tranquilizar-te, o anjo falando: eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Aí Tobias responde: de família distinta, respondeu Tobias. Rogo-te que me queres uma. O que vocês viram aqui? Vocês viram uma história de um anjo, que fala que é um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus, tratava de um anjo de Deus, mentindo para Tobias toda hora, de falar primeiro que ele é israelita e nada a ver, depois fala depois que ele é filho que é Azarias, filho de Ananias. Mas pera aí, um anjo tem desse. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão olha que para pensar um pouquinho, olha só onde chegou. Sair dessa marcação aqui. Olha só onde chegou a situação. Vamos voltar aqui para a nossa Bíblia. E vamos ver algum na Bíblia nossa aqui, vamos ver algumas refutações. Olha o que diz Isaías 63, verso 8. Isaías 63, verso 8. Abra lá, Isaías 63, verso 8. Ele disse: de fato, eles são o meu povo, são filhos que jamais enganarão. Então ele se tornou o seu Salvador. Que jamais enganarão. Os filhos de Deus jamais enganarão, muito mais um anjo. Vocês estão entendendo? Esse verso de Isaías 63, 8, que fala que os filhos de Deus, os povos de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus nunca vão enganar, jamais vão ficar enganando. E um anjo vai enganar. Vocês estão percebendo? E se você pegar Oséias 4:2, também temos outro versículo interessante. Oséias 4:2. Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, o sangue derramado se ajunta a sangue derramado. Peraí, será que o anjo vai estar junto no juramento falso? Vai estar mentindo? Vai estar junto com isso o anjo do Senhor, o anjo de Deus, como descrito lá em Tobias, que falava que é o anjo de Deus? Vocês estão vendo as contradições? Tobias ali se contradizeu com Oséias, e se contradizeu com Isaías, e se contradizeu com João 8,44, que fala que o diabo é que é o pai da mentira. Então, bem, não é um anjo de Deus ali. Vocês viram só, então, né? Então, um versinho aí que Tobias não é nenhuma base como fonte de você acreditar como sendo inspirado por Deus. Eu vou pegar um outro versinho aqui, que fala assim, que diz que nós devemos negar o pão às pessoas más, aos ímpios, né? As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não obedecem a Deus, aos ímpios. Nós temos que negar o pão, não podemos ajudar. Isso está em Eclesiástico. Eclesiástico, vamos achar aqui. Eclesiástico, aqui. É um livro apócrifo. Eclesiástico, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4 ao 6. Não foi? Tá meio lento aqui a internet, parece. Só um minuto. Capítulo 12, do
4 ao 6. Olha só, presta atenção. Vou até marcar aqui novamente pra gente. Do 4 ao 6. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merece. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxílios o pecador. Faze o bem ao homem humilde, e nada des ao ímpio. Impede que lhe dê o pão, que se lhe dê o pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Vocês viram só? Vocês viram que Eclesiásticos 12, verso 4 a 6 disse: negar o pão a uma pessoa ímpia. Negar o pão a uma pessoa que não é de sua fé. Bem claro isso, entendeu? Isso está no livro apócrifo de Eclesiástico. Agora, nós vamos voltar à Bíblia e vamos ver algumas contradições. O que a Bíblia, os outros 66 livros falam a esse respeito? Olha, eu vou abrir um livro aqui. Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, verso 21 a 22. Provérbios 25. Desculpa, abri errado. Verso 21 a 22. Diz assim: se o seu inimigo, olha só, Provérbios diz assim: se o seu inimigo tem fome, dê a ele o de comer. Se tem sede, dê a ele o de beber. Desse modo você o deixará corado de vergonha e Javé ou Jeová recompensará você. Peraí. Uma grande contradição. A Bíblia é católica, eclesiástico, como nós vemos quase agora. Está carregando aqui, deixa eu carregar novamente. Ela fala para nós negarmos o pão ao ímpio. Para nós negarmos o pão ao ímpio e não... Deu uma travada aqui, só um minutinho. Para nós negarmos o pão ao ímpio e não temos nenhum tipo de consideração para com a pessoa que não tem a nossa mesma fé. Com a mesma fé, como eu estava falando. Voltou aqui. Consegui colocar aqui. Então, gente, vocês viram só? Não tem como. É contradição. A Bíblia, que tem os 66 livros, fala que nós temos que dar o pão ao nosso inimigo, ao ímpio, e ajudar, e Deus vai nos recompensar. A Bíblia Católica, nos livros apócrifos, nesses 7 livros apócrifos, nenhum deles fala que nós não temos que dar o pão ao ímpio. Então, peraí, tem contradição, vocês estão vendo? Não é harmônico. Não tem harmonia entre os 66 livros e esses 7 livros a mais que foram colocados. Então, por isso, eu deixo claro que não deveriam estar aqui na Bíblia. Ok? Não deveriam estar mesmo. Porque eu estou falando da tradução católica, eu estou mostrando esses livros para vocês entenderem, porque esses livros são o que diferenciam a Bíblia Católica das outras Bíblias. Entendeu? São o que diferenciam, na maioria das partes. Mas ok. Tem outros versos, tem muitos. Eu vou deixar tudo na descrição aí, só vou pegar alguns aqui. Uns falam assim, ó, dar esmolas purifica o pecado. Já se viu? Eu faço bem e meu pecado vai ser purificado. Isso se contradiz novamente. O livro de Tobias fala isso, Eclesiástico fala isso, mas 1 Pedro fala totalmente contra isso. Então, mais contradições. Eu vou deixar na descrição, depois vocês anotem aí. Eu vou abrir um outro livro aqui para vocês, que está em Macabeus, que fala que nós temos que orar pelos mortos. Nós vamos mais pra frente ter estudos sobre a morte, como que essa questão da morte, né, que para onde vão os mortos, vamos estudar sobre isso, o que a Bíblia fala. Mas
eu quero mostrar aqui uma diferença, uma contradição para vocês. Aqui nós vemos em uma oração, né? Uma oferta, uma recomenda e uma oferta pelos mortos. Está em 2 Macabeus. Vou abrir aqui para vocês. 2 Macabeus 12, capítulo 12. Segundo Macabeus, capítulo 12. E o versículo 42 em diante. Aqui diz de um certo Judas. Que era um soldado, acredito ali. Que fala sobre ele. Um Judas. Não é o Judas, tá, que traz Jesus, nada a ver. Que é um outro Judas, um certo soldado. E fala que eles foram aqui, ó, o nobre Judas, né? Falou a multidão, tá. E seguiu, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, né? Beleza. Para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão o supérfluo rezar por eles, orar pelos mortos. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era esse bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Olha só, uma oração e um sacrifício aqui para os mortos. Uma recomenda, né? Encomendando os mortos. Eu vou abrir um verso aqui para vocês verem que a Bíblia ela fala ao contrário do que Macabeus fala. E a Bíblia, quando fala os 66 livros, tá ok? Está em Eclesiastes, não Eclesiástico, capítulo 9, versículo 5 em diante. Diz assim: os vivos estão sabendo que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, não terão recompensa, porque a lembrança deles cairá no esquecimento. Eles não têm amor, ódio, todo tipo de sentimento e pensamento, nunca mais vão participar de nada que se faz debaixo do sol. Então vocês estão vendo? Eclesiastes fala que não tem recompensa, e lá eles falam que vão ter uma recompensa aqui, para que eles sejam livres de suas faltas lá quando estiverem mortos. Vocês estão percebendo? A grande contradição, me perdoe. A grande contradição. Esses livros se contradizem com os outros 66 livros da Bíblia. Os outros 66 livros falam uma coisa, eles se harmonizam. Mas esses 7 livros, eles entram em desacordo com os restantes dos 66 livros. E olha o que chegou ao cume da situação. É que é um capítulo um pouquinho grande, 2 Macabeus 14, um pouquinho para frente. Olha que fala que você pode se suicidar, que o suicídio é louvável. Tipo, se você tá vendo que a situação tá difícil, não vai dar certo, Deus honra o suicídio. Já se viu isso? Olha só, 2 Macabeus 14, verso 41 ali em diante. Aqui fala de uma história de uma guerra. E o rapaz aqui, olha só, ele se matou, traspassou-se com a própria espada. E conta aqui a história. Se vocês tiverem na Bíblia, pesquisem e leiam a história toda, porque é muita coisa, para vocês entenderem, vou deixar bem claro. Ele preferiu se matar do que morrer nas mãos dos ímpios, né? Ele morreu nobremente, olha que me fala, preferindo morrer nobremente antes que cair na mão dos ímpios e padecer ultrajes indignos de seu nascimento. Na precipitação, porém, dirigiu um mau golpe enquanto os soldados forçavam do lado de fora contra os portas. Ele correu animosamente para cima do muro e com coragem ainda, ó, fala assim, com coragem, ele se jogou, se precipitou, de modo a cair sobre eles.
Eles afastaram-se com rapidez, esmagando-se no seu espaço, deixando um vazio. Ele caiu alto e se matou. O cara se esfaqueou, aqui nós vemos, meteu a espada nele, e depois correu, se jogou lá de cima enormemente, né? Aqui com coragem, tá? Então a Bíblia tá tipo, aqui o livro de Macabeus tá tipo um ânimo, cara, vai dar errado, você vai ver que não vai dar certo, então é melhor se morrer nobremente do que se entregar. Então se mata. Se você vê que não vai dar muito certo. Então tem, só para você a situação, nem precisa abrir outro verso para se porque deixa bem claro, e se você abrir só Êxodo 20, verso 13, já fala: não matarás. Você não deve nem matar ninguém e nem se matar. Que outras pessoas te matem, mas você não se mate. Não caia sangue sobre suas mãos, nem o sangue do seu corpo, nem o sangue de outros corpos de outras pessoas. Isso é bem claro. Diante desses erros, meus queridos, nós podemos dizer que esses livros não são inspirados e nem são no cânon original da Bíblia. Mas porque a Igreja Católica os declarou assim, né? Temos culpa? Não temos culpa, mas eles declararam assim, ok. Mas se dissermos que tais livros são inspirados pelo Espírito Santo, tendo como autor o próprio Deus, estamos admitindo que Deus, Pai, Deus Santo, Justo, Poderoso, Espírito Santo, também são autores de erros e contradições enormes, como vocês acabaram de ver. Se nós colocamos esses livros, 7 livros, como inspirados por Deus também, nós colocamos esse Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo também, Deus Todo-Poderoso, eles são de acordo com contradições e erros fatais. Esses livros apócrifos são apenas de valor histórico. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, meus queridos. São apenas de valor histórico. Tem algumas coisas de história Macabeus, sim, tem algumas histórias aí de guerra que vocês estão vendo. E tem bastante coisa que aconteceu mesmo, histórias. Portanto, nós não devemos aceitar como inspirados divinamente por Deus. Como podemos nos basearmos em nossa fé neles? Como doutrinas, com crenças, fundamentos para acreditarmos e termos fé e praticarmos aquilo também. De modo nenhum podemos aceitar isso desses livros apócrifos. São 7 livros, foram acrescentados, foram colocados e não são inspirados por Deus, entram em contradição com o resto da Bíblia e foram colocados por mandado de um papas, de bispos. E Jerônimo deixou no rodapé, eu li isso num livro, não lembro o nome desse livro, mas um livro de história. Pesquisem, estudem. Não fiquem esperando tudo de mão beijada, assim. Estudem, pesquisem, meus queridos. Vão atrás, bibliotecas, tanta coisa, vão atrás. Jerônimo deixou no rodapé, quando ele estava fazendo a tradução ali na Vulgata Latina, ele deixou claro que esses livros não constam no cânon original. Foram acrescentados, foram colocados. Então, foi um erro da igreja colocar esses livros. E não aceitem esses livros como livros inspirados por Deus. A Bíblia Católica, ela é uma ótima Bíblia. Com certeza todos podem devem ter uma Bíblia dessa em casa. Mas, infelizmente, como eu estou dizendo, nós temos alguns erros fatais como esse que a gente acabou de ver. Eu vou abrir um verso aqui na Bíblia Católica. Aqui não tem. A Bíblia Católica aqui não tem os livros apócrifos, mas eu vou abrir aqui em Apocalipse 22, verso 18 e 19. A quem está escutando as palavras da profecia desse livro, eu declaro: se alguém acrescentar qualquer coisa a esse livro, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas que estão aqui escritas. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro também, da profecia, Deus vai retirar dessa pessoa
a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritos nesse livro. Então percebam, gente, nós não podemos de modo algum acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia. De modo algum. De modo algum. E eu quero terminar lendo Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê e aquele que escutam. E aqueles que escutam as palavras dessa profecia e se praticarem os que nela está escrito. Pois o tempo está próximo. Então não adianta a gente só ver, mas a gente não passar a ensinar, a praticar isso. Ensine a outros, mostre isso a outros. Compartilhe esses vídeos, esse vídeo que nós acabamos de fazer aqui, que vocês estão acabando de assistir. Vocês aprendeu uma coisa legal, interessante, isso é verdade, vocês viram que é verdade, não teve nenhuma mentira aqui, abrimos a Bíblia para vocês. Vocês viram claramente. Então, meus queridos, compartilhem esse vídeo, deem uma curtida aí, um like aí para nós. Se inscrevam no canal Bíblia Help aí, se inscrevam também no nosso Facebook, compartilhem no Facebook, nós temos o Facebook aí. Nossa página está aí também no Facebook. Compartilhem, curtam e, por favor, gente, vamos aprender a palavra. Vamos viver na palavra. Vamos buscar a palavra. Vamos ir atrás da verdade. Não vamos ficar nos baseando em pessoas ou nos acomodando com doutrinas assim que tá bom, a gente aceita e não estuda, não vê se é isso mesmo, entendeu? Então pesquisem, estudem, continuem assistindo os vídeos, vamos ter mais vídeos futuros. Esse foi um vídeo falando sobre a Bíblia Tradução Católica. Tem muito mais que nós poderíamos fazer, mas é muita coisa. Ficaríamos 3, 4 vídeos falando só sobre as traduções. Vou fazer mais 1 ou 2 traduções de algumas Bíblias aí. Peço que vocês tenham paciência, que me ajudem também, comentem, perguntem e compartilhem, deem like aí, se inscrevam no canal e vamos avançar aí com o estudo da palavra. E não se esqueçam, o homem não viverá só do pão, né? O homem não só viverá do pão, mas o homem pode viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Não se esqueçam disso. Busquem diariamente a Deus. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meu pessoal. Abraço.